No processo penal, aqui eu estava falando do processo civil, ele é mais ou menos parecido. A gente vai explicar um pouquinho, porque nós temos os mesmos princípios, tá certo, do direito civil, do processo civil para o processo penal. Do direito do processo civil e processo penal praticamente são os mesmos requisitos, mas nós temos alguma diferença. Por quê? Porque, primeiro, no processo penal tem que ter o juiz imparcial, igualzinho no processo civil. O promotor de justiça é ele que vai fazer a ação penal pública incondicionada. Quer dizer o quê? Não tem mais aquela história da pessoa, principalmente na Maria da Penha, da pessoa não querer a processo. O cara cometeu um crime, já era. Quem vai denunciar ele é o Ministério Público, é o Estado. Tá certo? E também, se o indivíduo não tem advogado, o defensor público. Então você tem aí uma estrutura que vai num processo penal muito interessante. Só que o processo penal, antes de iniciar o processo, tem um inquérito. O inquérito é feito o quê? Na delegacia. O que o delegado faz? O delegado narra o fato no inquérito e manda o relatório com auto de prisão em flagrante delito. Certo? Flagrante delito. Então o juiz, o delegado prendeu o indivíduo, tem uma situação fática, ele monta um quadro probatório, faz um relatório e manda para o juiz competente. O prazo do inquérito, normalmente 10 dias. Se ele estiver preso, até 30 dias. Pode pedir para renovar o inquérito para o juiz, até prorrogar mais 30 dias, até mais 30 dias, até ele coletar provas, colher as provas para que ele possa mandar o relatório completo. Ele vai mandar um relatório, o Ministério Público é o destinatário, junto com o juiz, e aí começa-se o processo, porque o Ministério Público vai entrar com uma ação, tá certo? Está com ação. Tudo isso aí é coordenado pelo juiz, pela Defensoria Pública, pela promotoria, tá bom? Então, todo o inquérito é um procedimento público, ele não é sigiloso, ele só não tem contraditório. Se ele é administrativo, mas quem decretou o sigilo? O juiz. Se o juiz decretar sigilo, ele é sigiloso. E aí começa a ação penal, para aplicar o direito penal objetivo. O indivíduo cometeu um homicídio, está lá no 121. Cometeu lá um estelionato, está lá no 57. Mas ele cometeu um 71, está no 71, o estelionato. O 57 é roubo, o 55 furto. O furto é menos gravoso, o 57 mais gravoso, o 71, todas as previsões legais no tipo penal. Então começa a ação pública penal incondicionada, pelo princípio da oficialidade, obrigatoriedade, indisponibilidade, divisibilidade, tudo dentro. Então vamos seguir uma série de princípios, né? Onde o Estado vai querer punir o indivíduo seguindo um regramento lá previsto no Código de Processo Penal, né? Onde vai haver o quê? Um segmento da ação penal pública incondicionada. Quando ela é condicionada, aí ela é condicionada à representação. Por quê? Porque é o caso onde as pessoas vão fazer queixa, crimes contra a honra, crimes contra os costumes, tudo isso aí são crimes de ação privada, onde o indivíduo faz uma representação, tá certo? Aí vem a denúncia. Fez a denúncia, 15 dias lá, o juiz vai mandar a denúncia para quem? Para a defesa, para o defensor público ou o advogado da parte ré, que se encontra no processo, tá certo? E aí ela tem 15 dias aí para ela responder, tá? E tem a ação penal privada, que eu falei para os senhores, ações que o indivíduo entra com o processo também, tá bom? E nós temos aí os princípios que regem a ação penal privada. Princípio da oportunidade, da disponibilidade, da indivisibilidade, né? Por que essas ações privadas? Nos crimes contra a honra, nos crimes contra os costumes, nos crimes contra injúria, calúnia, difamação, tudo fazem parte da ação penal privada. Se a pessoa não entrar, aí o juiz vai autorizar a ação penal privada subsidiária da pública, no caso em que o Ministério Público ficou inerte. E aí sim pode-se entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Daqui a pouco a gente continua.